A fé sempre foi um dos pilares mais profundos e íntimos da experiência humana, uma força silenciosa, mas imensa, que pulsa no coração de todos. Ela nos guia, nos dá propósito e direção. A fé nos permite acreditar no que não podemos ver. Ela nos conecta com o divino, com o universo, com algo maior do que nós mesmos. Mas, em algum momento, essa força tão pura foi distorcida. Foi capturada por mãos interessadas em manipular, em controlar, em direcionar as energias para fins que nada têm a ver com o que a espiritualidade representa de fato. E aqui, nessa distorção, começa o sofrimento silencioso que afeta a todos nós, de maneiras muitas vezes invisíveis, mas profundamente reais. A dor de perceber que a fé, que deveria nos elevar, tem sido usada como uma ferramenta de poder e manipulação. A dor de ver a espiritualidade, que deveria ser um caminho de cura, se transformar em um campo de batalha, onde as almas são divididas, onde os corações se fecham ao invés de se expandirem. Isso gera um vazio, uma desconexão, um afastamento não só entre as pessoas, mas também entre cada um de nós e nossa essência mais profunda. Como lidar com isso? Como lidar com a sensação de que algo que deveria ser puro foi desvirtuado? Como restaurar o que foi perdido? Ou melhor, o que foi roubado? Este é um processo difícil, sem dúvida, mas é também o ponto de partida para a verdadeira transformação. Porque essa dor, embora profunda, é também um chamado para reconhecer o que foi feito com a fé, para olhar para dentro e perceber onde o alinhamento foi quebrado. Não é um erro seu, não é sua culpa. Isso é parte de um sistema maior, um campo coletivo de energia que, ao ser manipulado, tem repercussões no coletivo inteiro. O que você sente, o desconforto que carrega ao ver essa distorção, é um reflexo de um mal maior, que não está restrito a você, mas que toca cada ser humano que busca a verdade. A fé, quando manipulada, não apenas altera a percepção de um indivíduo, mas reverbera em toda a sociedade. Ela cria um campo energético que, ao ser distorcido, gera desconfiança, divisão, medo. Esses sentimentos, alimentados pela manipulação, são o combustível da separação, e essa separação só aumenta o sofrimento. O campo coletivo de energia é danificado, e isso afeta a todos, seja no nível pessoal ou em um nível muito mais amplo. As pessoas começam a duvidar de si mesmas, a perder a confiança no que acreditam, a questionar o próprio propósito. A espiritualidade se torna algo imposto, algo que deve ser vivido de uma certa maneira, em vez de ser uma jornada pessoal de reconexão com o divino. Mas é aqui que a verdade começa a emergir. É aqui que, ao se dar conta dessa manipulação, você começa a perceber o poder de restaurar sua fé, de alinhar-se novamente com aquilo que é verdadeiramente sagrado e autêntico. Quando a fé é restaurada, não no contexto de uma religião ou dogma, mas no espaço silencioso de sua essência mais profunda, as energias se alinham. E esse alinhamento não só cura, mas transforma. Ele transforma você e, ao transformar você, transforma também o campo coletivo. O campo energético do coletivo começa a mudar, a vibrar de uma maneira mais harmoniosa, e o impacto dessa mudança se espalha por todos os aspectos da vida. Joe Dispenza nos ensina sobre isso, sobre como a manipulação de um campo energético pode afetar a mente coletiva. Ele fala sobre como nossas energias são interconectadas e como nossa percepção e nossas crenças influenciam não apenas nossas realidades individuais, mas também as realidades coletivas. Quando a fé é desviada para fins de controle, essa distorção afeta não só a energia de um indivíduo, mas de toda uma sociedade. A manipulação da fé gera desarmonia, porque ela alimenta o medo, a desconfiança, a separação. Mas quando restauramos a fé autêntica, restauramos também
nossa conexão com a verdade universal. E essa conexão começa a curar não só nossas feridas pessoais, mas as feridas do mundo. Agora você pode se perguntar: como posso reconectar minha fé, minha energia, com o que é verdadeiro? Como posso restaurar o que foi perdido ou distorcido ao longo do tempo? A resposta está na prática diária, no retorno à essência. Não se trata de buscar a perfeição, nem de seguir regras rígidas. Trata-se de voltar ao silêncio interior, ao espaço onde sua alma encontra a sua verdade, porque é nesse espaço que a transformação começa. A manipulação da fé e seu impacto invisível. A fé sempre foi um dos pilares mais profundos e íntimos da experiência humana. Uma força silenciosa, mas imensa, que pulsa no coração de todos. Ela nos guia, nos dá propósito e direção. A fé nos permite acreditar no que não podemos ver. Ela nos conecta com o divino, com o universo, com algo maior do que nós mesmos. Mas em algum momento essa força tão pura foi distorcida. Foi capturada por mãos interessadas em manipular, em controlar, em direcionar as energias para fins que nada têm a ver com o que a espiritualidade representa de fato. E aqui, nessa distorção, começa o sofrimento silencioso que afeta a todos nós, de maneiras muitas vezes invisíveis, mas profundamente reais. A dor de perceber que a fé, que deveria nos elevar, tem sido usada como uma ferramenta de poder e manipulação. A dor de ver a espiritualidade, que deveria ser um caminho de cura, se transformar em um campo de batalha, onde as almas são divididas, onde os corações se fecham ao invés de se expandirem. Isso gera um vazio, uma desconexão, um afastamento não só entre as pessoas, mas também entre cada um de nós e nossa essência mais profunda. Como lidar com isso? Como lidar com a sensação de que algo que deveria ser puro foi desvirtuado? Como restaurar o que foi perdido, ou melhor, o que foi roubado? Este é um processo difícil, sem dúvida, mas é também o ponto de partida para a verdadeira transformação. Porque essa dor, embora profunda, é também um chamado para reconhecer o que foi feito com a fé, para olhar para dentro e perceber onde o alinhamento foi quebrado. Não é um erro seu, não é sua culpa. Isso é parte de um sistema maior, um campo coletivo de energia que, ao ser manipulado, tem repercussões no coletivo inteiro. O que você sente, o desconforto que carrega ao ver essa distorção, é um reflexo de um mal maior, que não está restrito a você, mas que toca cada ser humano que busca a verdade. A fé, quando manipulada, não apenas altera a percepção de um indivíduo, mas reverbera em toda a sociedade. Ela cria um campo energético que, ao ser distorcido, gera desconfiança, divisão, medo. Esses sentimentos, alimentados pela manipulação, são o combustível da separação, e essa separação só aumenta o sofrimento. O campo coletivo de energia é danificado, e isso afeta a todos, seja no nível pessoal ou em um nível muito mais amplo. As pessoas começam a duvidar de si mesmas, a perder a confiança no que acreditam, a questionar o próprio propósito. A espiritualidade se torna algo imposto, algo que deve ser vivido de uma certa maneira, em vez de ser uma jornada pessoal de reconexão com o divino. Mas é aqui que a verdade começa a emergir. É aqui que, ao se dar conta dessa manipulação, você começa a perceber o poder de restaurar sua fé, de alinhar-se novamente com aquilo que é verdadeiramente sagrado e autêntico. Quando a fé é restaurada, não no contexto de uma religião ou dogma, mas no espaço silencioso de sua essência mais profunda, as energias se alinham. E esse alinhamento não só cura, mas transforma. Ele transforma você e, ao transformar você, transforma também o campo coletivo. O campo energético do coletivo começa a mudar, a vibrar de uma maneira mais harmoniosa. E o impacto dessa mudança se espalha por todos os aspectos da vida. O poder da fé e sua vulnerabilidade ao controle externo.
A fé é um campo de energia delicado e poderoso, algo que permeia nosso ser e influencia nossas vidas de maneiras profundas e invisíveis. Mas o que acontece quando esse campo de energia é manipulado? O que acontece quando a fé, em sua forma mais pura e verdadeira, é distorcida por mãos externas, buscando controle, poder e divisão? O efeito é devastador, não só para os indivíduos, mas para toda uma comunidade, para toda uma sociedade. A fé, por ser uma força eletromagnética, é extremamente receptiva e vulnerável a influências externas. Quando ela é manipulada, esse campo de energia, em vez de ser uma força de união, passa a ser uma ferramenta de divisão. Imagine a fé como uma corrente invisível que conecta todos os seres. Quando essa corrente é distorcida, ela enfraquece, cria fissuras e, eventualmente, pode se romper. E isso afeta todos que estão conectados a essa corrente, de maneira invisível, mas muito real. Cada um de nós carrega essa energia e, quando ela é desviada, é como se estivéssemos todos sendo puxados para direções diferentes em um movimento que causa confusão e desarmonia. O impacto disso vai além de uma simples perda de confiança, vai além de um erro individual. Trata-se de um efeito coletivo que reverbera nas nossas relações, nas nossas escolhas, no nosso modo de viver. Quando a fé é usada para criar divisão, ela alimenta um campo de desconfiança, de medo. Ela cria uma atmosfera onde as pessoas começam a duvidar umas das outras, onde as intenções começam a ser questionadas e onde a verdadeira espiritualidade, que deveria ser uma força de cura e de conexão, é transformada em um campo de batalha. Esse é o ponto em que o coletivo se perde e onde a verdadeira harmonia é desviada. Joe Dispenza nos ensina que a fé não é apenas uma força pessoal, ela é coletiva. Ela molda o mundo ao nosso redor. Quando a energia coletiva está desequilibrada, ela começa a atrair mais desarmonia, mais divisão. A manipulação dessa energia, através de uma fé distorcida, é uma das formas mais poderosas de controle. E ao perceber isso, entendemos a magnitude do impacto que isso tem nas nossas vidas, nas nossas emoções, na nossa realidade. A manipulação da fé cria uma ilusão, uma realidade distorcida, onde o medo, o controle e a desconfiança se tornam os alicerces de nossas relações. E é aqui que surge a verdadeira oportunidade de transformação. Porque quando compreendemos a manipulação, quando reconhecemos que nossa fé foi usada de forma distorcida, podemos começar o processo de cura. Podemos voltar ao nosso centro, ao espaço interior onde a verdadeira fé reside. E ao restaurar essa conexão, ao reconectar com a essência da nossa espiritualidade, começamos a mudar não só nossa energia, mas a energia do coletivo. E esse é o poder da fé restaurada. Ao reconfigurarmos nossa própria energia, ao voltarmos ao nosso alinhamento com a verdade universal, começamos a criar uma nova realidade. Uma realidade onde a verdadeira fé, a verdadeira conexão, pode novamente nos guiar. A lei da atração e o efeito negativo de uma fé distorcida. A lei da atração, como muitos sabem, é uma força poderosa. Ela nos ensina que atraímos o que vibramos, que aquilo que emitimos como energia retorna a nós. Mas quando nossa fé está distorcida, quando nossas crenças estão desalinhadas com a verdade, o que atraímos é uma realidade que reflete essa distorção. O erro, então, é invisível para muitos, mas ele está lá, operando silenciosamente. Quando vibramos com uma fé manipulada, estamos, na verdade, criando uma realidade que reflete essa manipulação. Estamos atraindo mais daquilo que nos mantém na ilusão, na separação, na desconfiança. E o que resulta disso é uma vida que parece estar fora de nosso controle, onde as coisas não fluem como deveriam, onde as promessas de transformação parecem vazias e distantes. Gregg Braden, em seus ensinamentos sobre o campo unificado de energia,
nos lembra que nossa realidade é moldada pelo campo energético coletivo. Quando nossa fé é desviada de seus princípios originais, criamos uma distorção nesse campo. E ao fazer isso, atraímos situações e experiências que refletem essa distorção. Essa distorção energética cria um ciclo de ilusão, onde a verdade é obscurecida e o que se manifesta não é a realidade de nossas intenções mais puras, mas uma realidade criada pelo medo, pela desconfiança e pela manipulação. É por isso que é tão importante que comecemos a perceber essa manipulação, a reconhecer as forças que tentam nos desviar do nosso caminho verdadeiro. E uma vez que reconhecemos isso, temos o poder de restaurar nossa fé. Quando nossa fé está alinhada com o que é verdadeiro, com o que é puro e autêntico, começamos a atrair uma nova realidade. A realidade que surge dessa fé restaurada é uma realidade de harmonia, de confiança, de paz. E é assim que a transformação acontece, de dentro para fora, da mesma forma que a energia coletiva começa a mudar quando um número suficiente de indivíduos se alinha com a verdade universal, o castigo divino invisível, a consequência de uma fé mal aplicada. A manipulação da fé traz consigo um castigo divino, mas esse castigo não é uma punição externa, não é algo que venha de fora, mas sim uma consequência inevitável da desconexão com a verdade. O caos, a dor e a confusão que surgem dessa manipulação não são acidentais, mas sim reflexos da desarmonia no campo coletivo. Assim como uma corda esticada demais, que eventualmente se rompe, a fé manipulada só pode suportar tanta pressão antes de se quebrar. E, quando isso acontece, o coletivo é forçado a enfrentar as consequências dessa ruptura, a se reconectar com o que foi perdido. O sofrimento que surge desse processo é, na verdade, um mecanismo de reequilíbrio. Ele força a evolução da consciência coletiva, permitindo que a verdade, que foi obscurecida, comece a emergir novamente. Essa ruptura não é algo a temer, mas algo a compreender, porque é apenas através do confronto com a desilusão, com a dor da desconexão, que podemos realmente começar a restaurar nossa fé. Quando as estruturas externas começam a se desintegrar, é o momento perfeito para recomeçar. É o momento perfeito para retornar ao silêncio interior, ao espaço onde a verdadeira fé pode florescer novamente. E quando essa fé se restaura, ela cria uma nova vibração, uma nova energia, que começa a se refletir no mundo ao nosso redor. A urgência de restaurar a fé autêntica e alinhada. O processo de restaurar a fé autêntica não é simples, nem rápido, mas é urgente. É urgente porque sem essa restauração, continuamos a vibrar em frequências de desconfiança, medo e separação. E isso mantém o ciclo de manipulação e controle vivo. Mas quando começamos a nos reconectar com nossa verdadeira essência espiritual, quando começamos a vibrar com uma fé pura e não manipulada, começamos a restaurar a harmonia, a paz e a justiça em nossas vidas e no coletivo. A prática de reconectar com essa espiritualidade verdadeira é simples, mas poderosa. Ela começa com o silêncio, com a introspecção, com a disposição de olhar para dentro e reconhecer onde as distorções ocorreram. Ao fazer isso, começamos a alinhar nossa energia com a verdade, e essa energia começa a criar mudanças tangíveis em nossas vidas. Não é um processo de luta, mas de alinhamento, de gentileza consigo mesmo e com os outros. Cada momento de reconexão com a verdade é um passo em direção à cura, tanto para nós mesmos quanto para o campo coletivo. É neste espaço de conexão verdadeira que encontramos nossa verdadeira força. E, ao restaurar nossa fé autêntica, não só transformamos nossas próprias vidas, mas também ajudamos a transformar o mundo ao nosso redor. O retorno à autenticidade espiritual é a chave para um futuro mais harmônico, mais justo e mais alinhado com as leis universais que regem a vida.
o perigo da espiritualidade performática e o retorno à autenticidade. Vivemos em um mundo onde a busca por aprovação social tem se entrelaçado com a espiritualidade. Em muitas situações, o desejo de ser visto como espiritualmente elevado ou desperto se torna uma motivação central, muitas vezes em detrimento da verdadeira conexão interna. A espiritualidade, que deveria ser um caminho pessoal e profundo, é transformada em uma performance, um espetáculo onde as aparências importam mais do que o conteúdo. A necessidade de mostrar que somos espirituais se torna mais forte do que a necessidade de realmente vivenciar essa espiritualidade em sua essência. A espiritualidade performática não é verdadeira. Ela não surge do coração, mas da necessidade de agradar, de ser aceito, de se alinhar a padrões estabelecidos. Muitas vezes, essa busca por reconhecimento pode ser alimentada por influências externas, como interesses políticos ou sociais, que tentam moldar a espiritualidade a um formato que seja conveniente para eles. Isso cria um vazio profundo, um buraco que nunca será preenchido, pois a energia vibracional que estamos emitindo não corresponde à nossa verdadeira essência. Somos como atores em um palco, desempenhando um papel que não reflete a autenticidade da nossa alma. Essa espiritualidade de palco é um grande engano. Ela pode parecer deslumbrante à primeira vista, mas está fadada ao fracasso, porque não é sustentada pela verdade. Assim como um teatro, onde os atores se apresentam e o público assiste, a espiritualidade performática não possui a força transformadora da verdadeira prática espiritual. O que acontece então é que, em busca da aprovação externa, nos distanciamos de quem realmente somos, e ao fazer isso, acabamos nos afastando daquilo que poderia verdadeiramente nos curar, nossa conexão genuína com o divino, com o nosso ser interior, com a essência que nos liga ao universo. O retorno à autenticidade espiritual é necessário, é urgente. Não podemos continuar vivendo uma espiritualidade imposta ou superficialmente vivida apenas para agradar aos outros ou para cumprir um padrão. A verdadeira espiritualidade exige coragem. Ela exige a coragem de ser vulnerável, de olhar para dentro e de reconhecer nossas falhas, nossas dúvidas e nossas imperfeições. Ela não se importa com a aprovação dos outros. Ela se importa com a nossa verdade, com o nosso crescimento interior. Quando optamos por retornar à autenticidade, começamos a perceber a diferença. Não se trata mais de performar ou de representar um papel. Trata-se de viver uma conexão verdadeira com a nossa essência, com a nossa espiritualidade mais profunda. Esse retorno à autenticidade é o que nos liberta da manipulação e da ilusão. Quando nos permitimos ser quem realmente somos, sem máscaras, sem preocupações com o que os outros pensam, começamos a alinhar nossa energia com a verdadeira frequência do universo. Esse alinhamento gera paz, harmonia e clareza. Ele nos permite viver de acordo com a nossa verdade. E essa verdade é, em última instância, a chave para a verdadeira transformação. A jornada de volta à autenticidade espiritual não é fácil, mas é profundamente gratificante. Ela nos desafia a deixar para trás tudo o que é falso, tudo o que é superficial, e a encontrar a paz dentro de nós mesmos. Essa paz não depende da aprovação dos outros, mas vem de nossa conexão genuína com o que é divino, com o que é eterno. Ao fazer isso, ao permitir que nossa espiritualidade floresça de maneira autêntica, também começamos a impactar positivamente o mundo ao nosso redor. A transformação começa dentro de nós, mas seu efeito se espalha para todos com quem nos conectamos. O despertar da consciência coletiva e a recuperação da verdade. Quando começamos a restaurar nossa fé verdadeira, uma fé que não é manipulada, uma fé que é genuína e autêntica, algo profundo começa a acontecer. Não só nossa vida pessoal começa a mudar, mas também o campo coletivo de energia ao nosso redor.
À medida que nos reconectamos com a verdade espiritual, nos alinhamos com uma frequência que transcende a separação, a desconfiança e o medo. Esse alinhamento cria uma energia vibracional que, de maneira silenciosa, começa a transformar as relações, as comunidades e até mesmo as estruturas de poder que antes utilizavam a fé como uma ferramenta de controle. Bruce Lipton, um renomado biólogo celular, nos ensina que nossa percepção do mundo ao nosso redor é moldada pela nossa programação genética e pelas crenças coletivas. Quando essas crenças estão desalinhadas com a verdade universal, o campo de energia coletivo se desestabiliza, criando um ambiente de desarmonia. Mas quando começamos a mudar essas crenças, quando começamos a ver a espiritualidade e a política de uma nova maneira, o campo energético coletivo também muda. Esse processo de transformação não é imediato, mas é um movimento gradual e profundo que vai criando as condições para uma nova realidade. A recuperação da verdade não é apenas uma questão de mudança individual, é uma questão de mudança coletiva. Ao restaurarmos nossa própria fé, ao nos reconectarmos com nossa verdadeira espiritualidade, também começamos a influenciar aqueles ao nosso redor. Esse impacto pode ser sutil, mas é poderoso. À medida que nos alinhamos com a verdade universal, começamos a atrair mais daquilo que está em harmonia com essa verdade: paz, equilíbrio, justiça e amor. E isso, inevitavelmente, cria um campo coletivo de energia que reflete essas qualidades. O despertar da consciência coletiva não é um evento único, mas um processo contínuo. Ele ocorre cada vez que um indivíduo se reconecta com sua verdadeira essência espiritual, cada vez que um ser humano se alinha com sua fé autêntica. E, à medida que mais e mais pessoas começam a fazer isso, a frequência coletiva começa a mudar. Isso cria as condições para um novo modo de viver, onde a verdade, a justiça e a harmonia se tornam os pilares de nossa existência. Este é o momento em que podemos olhar para o futuro com esperança. Um futuro onde a fé, a espiritualidade e a política se alinham com a verdade universal e onde a manipulação da fé para fins de controle é uma coisa do passado. O processo de despertar está em andamento e você, ao restaurar sua própria fé, está contribuindo para esse movimento. Está ajudando a criar um mundo mais harmônico, mais justo e mais alinhado com a luz da verdade. A verdadeira fé começa dentro de você. Ao restaurá-la, você não só cura sua própria vida, mas também começa a fazer parte de uma mudança maior. É a recuperação da verdade. E essa recuperação é um caminho de cura para você e para o mundo.